Quando eu estou fazendo o tratamento por dependente químico, eu faço a pergunta para ele: a gente sente primeiro ou a gente pensa primeiro? Talvez eu seja apedrejado por alguns com o que eu vou dizer. Mas a questão do uso da cannabis, como de qualquer psicotrópico, não é? Essa discussão do direito ao meu corpo, certo? Na minha modesta visão, estritamente jurídico-legal, ela é muito mais gravosa do que a discussão que se estabelece, por exemplo, sobre a legalização ou não do aborto. Nós já vimos um depoimento de uma senhora no Conselho Penitenciário, veja, que ela vendeu o vaso sanitário da casa dela. Boa tarde a todos. Meu nome é Mário Pacheco. Eu sou o psicólogo Mário Pacheco e aqui nós estamos mais uma vez. É um prazer tê-los todos aqui e mais uma vez nós estamos juntos para gravar mais um vídeo que faz que faz parte daquela série de vídeos que nós estamos gravando para a divulgação do nosso curso que em breve deve sair, né? A respeito das técnicas que você pode adquirir com a gente com o nosso curso para poder trabalhar melhor, né? Com dependência química, ansiedade e depressão. E vocês já devem ter reparado, né? Eu tenho várias vezes feito vários vídeos e cada vídeo a gente trata de uma psicopatologia, de um aspecto de personalidade, de um aspecto neurológico, sempre voltado para as psicopatologias e tal. E há muito tempo eu tenho vontade de gravar esse vídeo com esse tema que eu vou falar para vocês já já. Só que veja bem, para os psicólogos que são especialistas em dependência química, feito eu, é muito complicado falar desse assunto, sabe? Porque é difícil a gente agradar gregos e troianos, né? Então eu pensei muito, mudei bastante o meu jeito de pensar com relação a esse assunto, que inclusive está no último vídeo, né? Eu tinha uma crença bastante limitante com relação a isso. Hoje em dia eu continuo com a minha crença limitante, mas também tenho uma outra crença, né? E eu acho que vale muito a pena a gente debater e discutir sobre isso. E eu acho que esse assunto é um assunto que deve ser discutido amplamente, numa discussão aonde se envolvam vários profissionais que cada um opinem de uma forma, porque é um problema de saúde mental e também vários outros problemas ocorrem devido a esse assunto. E o assunto é a descriminalização da maconha aqui no Brasil. O assunto é esse. Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. E aí eu pensei muito e acabei convidando meu amigo, Dr. Diógenes Tenório, que é um renomado advogado e que tem uma vasta experiência, para que a gente pudesse bater um papo aqui junto com vocês, né? E passar o máximo de informação possível, informação honesta, técnica, segura, do lado social, do lado jurídico, do lado da saúde, né? Todos esses aspectos. Então, o doutor Diógenes Tenório é um grande amigo meu, ele é advogado, né? Ele tem mais de 30 anos de profissão, ele tem uma atuação bem forte há muito tempo já no direito público e no direito penal, né? Notadamente nos crimes relacionados ao uso e abuso de substâncias psicoativas, entre parênteses, drogas, né? Além de tudo, ele tem um outro lado dele maravilhoso, é que ele é um intelectual, né? Ele escreve livros, ele é membro da Academia Alagoana de Letras, tem livros maravilhosos, e é uma pessoa fantástica que eu gosto muito. Olá, como vai, doutor Diógenes? Tudo bem? Muito obrigado por receber aqui. Esse lugar que nós estamos é no escritório dele. Muito bem. Primeiro, doutor Mário, eu gostaria de agradecer. Agradecer a oportunidade, porque é sempre importante nós podermos fazer esse tipo de debate, esse tipo de discussão, não somente agora, porque esse assunto está na pauta dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal,
mas porque essa é uma matéria que interessa, sim, à sociedade como um todo. E tratar desse assunto, partilhar das nossas ideias juntamente com o profissional do seu quilate é igualmente honroso para mim. Eu também tenho a honra, a aventura de me proclamar seu amigo já de muito tempo, mas além da minha amizade, da minha estima, o senhor tem muito meu respeito pela sua experiência profissional e pela sua profunda dedicação ao estudo desse tema. É isso que toca as drogas, mais do que talvez a qualquer outro assunto da área jurídica, especificamente do direito penal, tem um componente humano aí que não pode ser desconhecido, que não pode deixar de ser observado. De jeito nenhum. Nós estamos tratando de seres humanos. Isso. Tem que tratar de uma forma humana. No que me toca, veja, nessas questões das drogas, mais adiante a gente vai falar disso, mas a gente vê que não é somente o papel do processo. Mais do que em qualquer outro crime da legislação brasileira, esses crimes relacionados à dependência química, não é, eles têm por trás de si um espectro todo especial que precisa ser observado. Inclusive, depois, mais para frente, a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso. Lá em São Paulo já existe a justiça terapêutica, né? Não, muito raramente se leva o sujeito para uma cadeia antes de tentar um tratamento, né? Mas nós vamos chegar nesse assunto. Vamos continuar então. Pois bem, como eu disse, esse tema hoje ele é muito pertinente porque nós estamos justamente na semana em que o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Poder Judiciário no país, ele está discutindo sobre a inconstitucionalidade ou não do artigo 2º da chamada Lei Antidrogas, que sofreu um questionamento. Esse artigo 2º, a Lei Antidrogas, não é uma lei nova, é uma lei de 2006, é uma lei que já está profundamente sedimentada no cenário jurídico-social do país, mas essa discussão que veio agora, que surgiu, é a de que esse artigo 2º, que é o que fala do uso, ele seria inconstitucional, criminalizando, como ele faz hoje, porque ele atingiria 2 princípios constitucionais que se sobrepõem à norma penal. O princípio da intimidade e o princípio da vida privada, que são princípios que estão muito relacionados. E dizem ainda os defensores da descriminalização, e isso faz parte dessa ação que foi ajuizada, de que não há nenhum risco para a saúde pública, o consumo pessoal. Então esse é o tripé no qual se apoiam, melhor dizendo, os que defendem a descriminalização. Não é? Tem um princípio constitucional, a vida é minha, eu faço o que eu quero, e aí eu não estou oferecendo risco para ninguém, risco coletivo. É uma discussão, veja, realmente densa, é uma discussão que envolve principalmente os aspectos técnicos científicos, notadamente na área da psiquiatria e da psicologia, não é? E que justamente por isso gera uma tomada de posição, não raras vezes, apaixonada demais, passional demais. E é aí que entra o aspecto negativo. Porque, veja, a experiência do judiciário no Brasil nos mostra isso, e a própria experiência legislativa no fazer das leis também nos diz a mesma coisa. Sempre que há uma discussão passional demais, acalorada demais, as instituições correm o risco, não é, de perder a mão, como diz o Matuto, de perder o prumo no aspecto técnico. Foi assim quando se discutiu o Estatuto do Desarmamento, não é? Como se a questão fosse apenas aquela, eu poder usar uma arma ou não. Tinha muita coisa por trás, inclusive da questão da sanidade mental de quem pudesse estar usando uma arma. Não é? Foi assim quando se fez a nova lei de licitações, que já não é nova, tem 30 anos, foi justamente depois daquele famoso escândalo dos anões do orçamento.
Foi assim quando surgiu a lei dos crimes hediondos, que foi logo após aquele brutal assassinato da atriz Daniela Pérez. Ou seja, sempre que a sociedade ela está muito, vamos dizer assim, agitada, não é? A gente corre o risco de perder o fio do aspecto técnico. Eu tenho visto isso nesse julgamento dessa ação de inconstitucionalidade. Primeiro que, veja, as pessoas já começam a não entender logo o aspecto técnico do que é que está sendo discutido. Exatamente. Há uma diferença formal, expressiva e significativa entre o que seja legalização e descriminalização. Observe, o julgamento que está havendo no Supremo, ele diz respeito exclusivamente à descriminalização. Descriminalizar é fazer com que não seja mais crime o ato ou a conduta. Isso é diferente de legalizar. Legalizar é fazer com que ato ou conduta ele seja previsto em lei, mas traga consigo não somente o direito de praticá-lo, mas ele traz restrições, ele traz controles e ele traz punições. Então, e aí o legislativo, como é que nós vamos fazer? Se discrimina, mas não legisla. Como é que nós vamos fazer? É um problema. Eu vou te dar uns exemplos aqui. Por exemplo, fiz aqui alguma pesquisa sobre os países, né, que utilizam. Olha só, Holanda. A maconha, ela é tolerada na Holanda, mas ela não é legalizada. Ela é tolerada. Só pode ser vendido nas cafeterias. As cafeterias vendem até 5 gramas por pessoa. E a cafeteria não pode ter um estoque maior que meio quilo, 500 gramas. 5 gramas, ela consegue, se ela vender 5 gramas para cada pessoa, ela consegue atender 100 pessoas por dia. Isso daí é a legislação de lá, né? Ela consegue atender 100 pessoas. Agora, dentro dessa legislação lá na Holanda é assim, eles só podem vender para holandeses. E o problema está sendo, muito turista vai para lá porque acha que vai poder fumar maconha até não querer mais. Então, é um problema, né? Uruguai legalizou em 2013 o uso recreativo, né? Cada uruguaio pode cultivar, assim, lá no Uruguai é assim, você tem os lugares próprios para fumar e também você só pode fumar em casa. E você pode cultivar na tua casa 6 pezinhos de maconha, tá? Só que no total, por ano, você só pode produzir até 480 gramas de maconha. 480 gramas de maconha, ou quase meio quilo de maconha, é muita maconha, porque aquilo não pesa nada. O Uruguai, então, a pessoa pode ter até 6 plantinhas em casa, mas só pode cultivar até 480 gramas, né? E o que está acontecendo lá no Uruguai é que eles estão tentando muito atrair turista com isso, né? Só que os relatórios governamentais demonstram que as pessoas continuam comprando no mercado paralelo, né? A Jamaica, por exemplo, que a Jamaica é uma usuária de cannabis há muito tempo, né? A própria ilha, né, da Jamaica sempre esteve associada ao uso de cannabis, né? E ao reggae, né? E lá, inclusive, ela é conhecida como ganja, né? E a liberação ocorreu só em 2015. Liberação. As pessoas podem cultivar até 5 pés. É permitido fumar só nas residências particulares também e nos locais licenciados, né? Agora, a pessoa que é pega com mais de 50 gramas no bolso ou carregando, né? Elas não são presas, mas elas têm que pagar uma multa e elas têm que ter ou então elas, para serem liberadas, ou elas têm que pagar uma multa ou elas têm que ter uma receita médica. Então, quer dizer, são as leis, né? Em Portugal, foi liberado em 2001. A posse individual
é considerada uma infração administrativa. Mas se você tiver mais de 30 gramas, você é obrigado a fazer um tratamento. Né? Não vai preso nem nada, mas tem que fazer o tratamento. O Canadá legalizou em 2018, né? Recentemente, né? Uma coisa que bacana que aconteceu no Canadá foi que diminuiu muito a quantidade de prisões devido ao uso da substância, devido ao uso da cannabis, né? Agora, o pessoal que carrega mais de 30 gramas, para o pessoal que carrega mais de 30 gramas, continua sendo crime. Sofre as penalidades, né? Nos Estados Unidos, os Estados Unidos é sempre um país diferenciado, né? Eles aproveitaram isso para ganhar dinheiro, né? 35 estados dos Estados Unidos legalizaram para uso medicinal, né? Depois a gente vai explicar direitinho o que é o uso medicinal e o não medicinal, né? E 16 estados legalizaram para uso terapêutico, né? O que acontece? O Colorado está faturando 20 milhões por mês com a venda da substância e a Califórnia, em média, 50 milhões. Mas assim mesmo ainda existe mercado para ela. Só que pesquisas indicam que mais de 7 milhões de adolescentes nos Estados Unidos vivem a situação psicológica que a gente chama de nem-nem. Nem estuda, nem trabalha e só fazem consumir o produto, consumir a cannabis, né? Esse dado todo foi um dado que eu trouxe do DW. DW é Made for Minds, que é um blog sobre política global. Aqui no Brasil, por exemplo, a respeito disso, só para a gente ter uma ideia um pouco mais sobre o nosso país, né? Foi feita uma pesquisa muito recente aí agora. Essa pesquisa foi feita pela Gazeta Digital, agora entre 5 e 12 de agosto, agora desse ano. 21% das pessoas concordam com a descriminalização para o uso, mas eles concordam com a descriminalização para o uso medicinal. Porque tem duas moléculas muito importantes na cannabis. É o THC e o CBD. THC é o tetrohidrocannabinol e o CBD é o canabidiol. O THC é o que tem as propriedades psicotrópicas e o canabidiol é o medicinal. Ele é maravilhoso, inclusive o canabidiol. Ajuda em vários processos. Quer ver só? Eu até fiz aqui umas anotações. Ó, o canabidiol ajuda a aliviar náuseas e vômitos causados pelas quimioterapias. Estimula o apetite em pacientes com AIDS e com câncer. Trata convulsões de pessoas com epilepsia. Diminui a rigidez muscular em pessoas que têm esclerose múltipla, que é uma doença. Eu tenho um amigo nessa situação Então, que está utilizando. A minha mãe tinha esclerose múltipla, né? E alivia dores em doentes terminais com câncer, ajudando inclusive a regular a questão da insônia, né, nesses pacientes. Mas é o canabidiol. Então 21% concordam que deve ser liberado, deve ser descriminalizado. 18% concordam, mas concordam que seja feito com regras rígidas. Como você mesmo acabou de dizer, aí descriminalização é uma coisa, legalização é outra, né? E 60% são contra a descriminalização. É um assunto muito polêmico, né? É um assunto muito polêmico e a gente pode pensar muito sobre isso porque, olha só, no Brasil, 2,5% da população adulta e 3,5% da população adolescente são usuários de cannabis, né? Existe uma outra pesquisa assim, que começou na adolescência e passou muito tempo usando, que chega a quase 5% da população do Brasil. E as pessoas que são literalmente viciadas em adultos
chegam quase a 7% da população do Brasil. E segundo a OMS, né, existe 275 milhões de usuários viciados e comprometidos com o uso excessivo da cannabis no mundo. 275 milhões. Então, é um assunto complicado que a gente tem que pensar muito sobre isso. O que você acha disso tudo? Repare, primeiro não percamos de vista que o que está sendo julgado no Supremo, agora, historicamente, nesse momento, é somente a descriminalização do porte da cannabis para o uso pessoal. Esses dois aspectos são importantíssimos. O Supremo não está a falar sobre descriminalização do uso de todas as drogas, de todos os psicotrópicos, não. É exclusivamente da cannabis e exclusivamente da cannabis para uso pessoal, não é? Então aí a gente já limita o contorno da discussão. Claro que vai se falar até onde vai esse alcance, se vai atingir as outras drogas, e vai chegar no ponto que eu acho, doutor Mário, do ponto de vista jurídico, que é o mais difícil, é o mais complicado, que é o que poderá, com precisão, dizer o que caracteriza o uso pessoal. Porque aí nós passamos para uma discussão que não é em nada jurídico-legal, é uma discussão técnico-científica. Sim. E isso preocupa demais a nós, operadores do direito, porque, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, com o devido respeito, ele está exercendo um ativismo que nós reputamos que é muito ruim para a sociedade. Mais do que ruim, é um ativismo que ele, Supremo, não tem competência para exercer. E eu posso dizer agora aqui uma grande besteira, e o senhor me corrija e me censure se for uma besteira. Mas a minha experiência de vida, né, de observação e da minha própria condição pessoal, me diz aos 53 anos que para a maioria das substâncias, mesmo aquelas naturais, organismos reagem de maneira diferente. Exatamente. É tudo muito subjetivo. Tudo muito subjetivo. Sabe o que eu fico pensando às vezes, Diógenes? É igual a história do álcool e do cigarro, são substâncias psicotrópicas, né? Como é que o governo vê isso? Tá liberado, tá descriminalizado, usa quem quer. Só que tem uma coisa, o cigarro, existem leis que inibem. É legalizado. E o álcool também. existem. Tá, mas assim, a mídia também fica à vontade para fazer as pessoas utilizarem. Sim, mas é que está. Veja, quando é legalizado, a utilização, ela enfrenta barreiras. O cigarro é legalizado? É. Mas, por exemplo, não pode ser vendido para menor de idade. Sim. Por exemplo, não pode ser utilizado em espaço público coletivo. Sim. Ok? Inclusive traz sanções, traz multas, etc. Tal. Álcool, a mesma coisa, não pode ser vendido para menor. Sim. Se eu ingerir bebida alcoólica, eu não posso dirigir veículo automotor. Mas eu vejo, por exemplo, a mídia influencia sempre demais. Sempre. Né? Eu vejo muito mesmo, medidas assim que realmente funcionam pro tabaco. Isso eu vejo. Pro álcool pouco, né? Pro álcool pouco. E esse aspecto da mídia eu acho perigoso, porque veja, eu sou de uma geração, tenho 53 anos, repito, eu sou de uma geração que ainda romantizava o cigarro, ainda era para a minha geração, quando eu cheguei na adolescência, no meio da década de 80, ainda era bonito a gente estar com o cigarro no bico, né? Passava uma imagem de masculinidade e tal, aquela história da famosa propaganda do Marlboro, que tinha aquele cowboy ali e tal. Repare, sou também, doutor Mário, de uma época em que ainda romantizava a cannabis. Ainda dizia, não, a cannabis é droga besta, é natural, é a folhinha lá que você tira e tal. E veja, a minha geração testemunhou entre colegas nossos e entre professores nossos, que eram jovens, mas eram nossos professores, no antigo segundo grau, hoje ensino médio, que acabaram com a sua carreira e, posso dizer, acabaram com a sua vida pessoal pelo caminho da cannabis. Me permite um adendo. Eu sou 10 anos mais velho que você, 9. Então, o que acontece? Naquele tempo, a cannabis, ela tinha entre 5 e 10% de THC. Hoje em dia,
ela chega a 100%. Ela é hidropônica. Hoje em dia, por exemplo, um adolescente, 13, 14 anos, por exemplo, que nunca fumou maconha, se ele fumar pela primeira vez, ele corre o risco de ter uma overdose. E a gente nunca tinha ouvido falar em overdose de maconha, em overdose de cannabis, porque ela era. Hoje em dia ela não é mais. Hoje em dia ela não é mais, né? Então, se você me permite, eu queria agora discorrer sobre, eu já falei sobre a cannabis medicinal, né? Agora, a diferença entre o THC e os... Eu queria falar um pouco agora sobre os malefícios. Vamos lá. Como você acabou de dizer aí agora, ele é subjetivo. Toda droga, nós somos subjetivos. Aliás, eu tô lembrando uma coisa aqui, quando você falou aí agora há pouco, toda vez que a gente trata de um assunto onde existe o lado técnico e o lado emocional, fica muito complicado, né? Quando você falou do porte de arma e também, né? E a dependência química, ela é uma doença emocional. Emocional. Para você ver como casa tudo isso. Então, quando a gente vai julgar isso, a justiça tem que ser terapêutica. Sim. Não adianta a outra justiça, que eu não sei como é que chama ainda, fora terapêutica, como é que é o nome É a dela? justiça legal. É a legal. Apenas o texto frio da lei. Exatamente, né? Então, vamos lá. Como você mesmo disse aí, né? É tudo subjetivo. E por exemplo, cada droga tem um efeito no corpo de cada sujeito diferente. De cada sujeito. Depende da qualidade da droga, do que o sujeito está usando, depende do físico dele e do contexto. Nesse contexto está inserido todo o lado emocional. No físico está inserido a condição física dele, que também já dependeu do histórico emocional, né? E a qualidade da droga. Você já ouviu dizer, por exemplo, alguém diz assim, eu saí ontem com os amigos, bebi, mas tava tão ruim, tava tão sem graça, bebi só um pouco e voltei. Pronto. Às vezes o sujeito fala assim, nossa, bebi tanto, nem fiquei bêbado. O outro fala assim, eu usei tanta droga, mas não aconteceu nada. E tem outro que vai e não usa quase nada e fica numa situação complicada, né, de nível de psicotropia. Então vamos lá, como ela é subjetiva, ela pode acontecer várias coisas. Não acontecem todos esses sintomas, podem acontecer vários, pode acontecer um só, pode acontecer todos, né? Então olha lá, aumenta a atividade neural, né? Neurologicamente, todos os neurônios, as ligações sinápticas, elas vão aumentar de uma forma exagerada, né? Chegando às vezes até a convulsionar. Existe a alteração do humor. Qualquer droga altera o humor. Um cigarro que você fuma de manhã depois que você levanta, já altera o teu humor. Eu preciso acordar, deixa eu fumar um cigarro e tomar um café. Os dois são psicotrópicos, inclusive o café. Redução na atividade e nas funções cognitivas. Quando a gente fala em redução das funções cognitivas, o negócio funciona da seguinte forma. A gente, quando eu estou fazendo o tratamento para o dependente químico, eu faço a pergunta para ele. A gente sente primeiro ou a gente pensa primeiro? Na verdade, a gente sente primeiro. É muito perto. Tocou o telefone. Senti? Nomeei que tocou o telefone, aí já começa o resto. Será, o que será, o que será, né? Então, assim, a gente sente primeiro e depois a gente pensa. Quando a gente usa maconha, o THC faz acontecer um nível de informação tão grande dentro do cérebro que você não tem tempo de sentir, você só fala. Porque não dá nem para pensar. A repetição, você não sente, pensa muito e fala muito mais ainda e você se atrapalha. Então, o cérebro, ele muda o jeito dele de trabalhar. E aí o que acontece? O cérebro é uma coisa, quando a gente olha as neuroimagens, né? Quando você usa maconha, ele faz assim, ó. Aí dá sono, dá fome, dá preguiça e reduz a função cognitiva. Digamos assim, uma forma meio ruim da gente falar isso, mas emburrece
um pouco a pessoa. Isso eu tô falando pra gente viciada, né? Para pessoas que usam maconha, porque tem uns pacientes, Diógenes, que eles são assim, ó. Eu levantei cedo, fumei um baseado e fui na padaria. Aí voltei da padaria, tomei café, fumei outro baseado e fui estudar. Aí eu tava estudando, me encheu o saco, eu fui lá, fumei mais um outro baseado, depois voltei para estudar de novo. Aí me deu fome, eu fui almoçar e tomei um baseado, que eu fumei outro baseado que eu fui dormir. Aí, então assim, ele fuma 10, 15 baseados por dia. Existe o uso recreativo, o sujeito fuma eventualmente. Existe o uso abusivo, é um eventual que não é tão eventual. E existe o vício, né? Então, ó, taquicardia, aumento da pressão arterial, produz relaxamento, produz euforia. Ela é muito interessante porque ela intensifica muito, sabe, as experiências sensoriais. As pessoas ouvem muita música, gostam muito de imagens, tudo que é sensorial fica alterado. A alteração da percepção, isso acontece muito, alteração da percepção do tempo. Dia, hora, data, essas coisas, né? Existem efeitos de curto prazo e existem efeitos de longo prazo. Os efeitos de curto prazo, ele compromete de forma aguda as funções cognitivas. Isso é batata. Na memória de curto prazo, sabe aquela memória de curto prazo? Assim, de repente a pessoa usa muito e aí daí ela diz assim, nossa, o que foi mesmo que eu almocei hoje? Aonde que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz hoje de manhã? Ela lembra de coisas de quando ela nasceu, mas ela não consegue se lembrar de coisas que aconteceram ontem ou hoje cedo. Essa é a memória de curto prazo, né? O planejamento de tomada de decisão também fica muito prejudicado. Por quê? Porque julgar e decidir já está prejudicado, porque isso faz parte da cognição. E além disso tudo, terapeuticamente e emocionalmente, a maioria das pessoas que estão dentro de um uso viciante, elas têm um sentimento de culpa muito grande. Quem faz o uso esporádico, recreativo, não. Mas quem é viciado tem um sentimento de culpa muito grande, né? A velocidade das respostas ficam muito lentas, né? A concentração, a atenção, tem gente que pode se sentir nauseada. Tem uma coisa muito interessante que acontece muito com o usuário de cannabis, é que todo mundo diz assim, eu fico calmo, eu durmo, tal. Só que, na verdade, ela provoca uma ansiedade. Por quê? Porque existe uma alteração na velocidade do pensamento. Aquilo pode vir depois, dentro do processo da abstinência. Quando você está no uso em si, você pode estar sobre o efeito ali daquele anestésico psicotizante. Mas depois pode ocorrer, e isso é de pessoa para pessoa, o aumento da ansiedade chegando até o pânico. O risco de overdose antigamente era muito pequeno, a gente quase não ouvia falar. Mas agora, com essas maconhas poderosíssimas, esse risco aumentou bastante. Agora, quais são os efeitos de longo prazo? A alteração inflamatória no trato respiratório. Bronquite, dispneia, um catarro todo próprio inflamado, chegando àquelas funções pulmonares bastante complicadas, né? Existe também, a longo prazo, essa coisa da ansiedade que eu te falei, que ela pode ser persistente e chegar ao pânico ou ao transtorno bipolar também, né? E desencadear aí uma depressão ou até uma esquizofrenia. Por quê? Porque muda, existem muitos pacientes, por exemplo, a maioria de nós temos o gene da esquizofrenia, a esquizofrenia é um país, o Brasil é um dos países que mais tem, né, gente com problemas de esquizofrenia, só que em muitas pessoas está latente, porque tem uma vida boa, se alimenta bem, tal, utiliza maconha, aparece. Vem o surto psicótico, e aí depois para você conter esse surto psicótico, fica complicado, por quê? Porque já existiu uma neuroadaptação, já existiu uma neuroplasticidade, e aí o negócio complica muito mais. Então, isso tudo fica muito pior se levar em consideração a
precocidade do uso. O sujeito começa com 13 anos, com 12 anos, com 10 anos, com 14 anos, onde o sistema nervoso central ainda está em formação, né? E aí, quando ele chega aos 21, 22, ele já passou por todo esse processo, o sistema nervoso central dele já está acostumado, já está viciado, e aí ocorre esse problema todo. Então, a minha grande preocupação, depois de tudo isso que eu falei com você, é assim, dentro dessa descriminalização aí, está se levando em conta, dentro desse projeto de descriminalização, está se levando em conta a saúde mental? A mim parece que não. E isso, repito, é motivo de grande preocupação. Quando o senhor chama atenção para esse aspecto cognitivo, veja, do malefício para a cognição, isso é um aspecto que diz respeito muito proximamente ao direito penal. Porque, veja, o direito penal, uma das bases nas quais se assenta o direito penal é a vontade, o dolo, a intenção consciente, deliberada de praticar determinado ato. E isso é que gera a sanção. Então, repare, se eu tenho um sujeito ativo, o cidadão, o ser humano, certo? O possível autor de um delito, que ele está com a cognição comprometida, eu já posso começar a questionar se ele pode ser penalizado criminalmente. Porque se eu não tenho a compreensão exata do que está acontecendo, eu posso fazer uma análise equivocada daquele momento que está posto. Você acha que a justiça terapêutica, nesse caso, ajudaria? Ajudaria seguramente. Outra coisa, doutor Mário, é importante também não esquecer que foi isso que eu me referi ao ativismo censurável do Supremo. Porque, repare, nós não estamos tratando de um novo projeto de lei, de uma lei que fosse modificar, alterar os dispositivos da lei de 2006 que está em vigor. Isso só poderia ser feito naturalmente no âmbito do Poder Legislativo, a Câmara Federal. Nós estamos tratando de um julgamento, de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, que vai buscar dar uma interpretação ao que está escrito na lei, ao dispositivo da lei. Então, repare, é como se o Poder Judiciário ele estivesse legislando, fazendo as vezes do legislador, certo? Ora, se há uma falha na lei, se a lei não foi precisa, se de lá para cá houve muita evolução, inclusive científica e tal, que se utilize o meio próprio. O meio próprio é o processo legislativo. Porque aí sim, veja bem, na feitura, na condução do processo legislativo, votação em primeiro turno, submissão às comissões da Câmara, etc., aí você tem a possibilidade de fazer com que esses profissionais, com que essas outras áreas sejam levadas ao debate, para discutir onde é que entra a saúde mental, onde é que é cabível achar que é uso recreativo ou não, uso pessoal ou não, tal. Ora, isso requer, sim, uma discussão ampla. Essa discussão ampla não pode ser feita no âmbito do Poder Judiciário, onde você tem uma peça, a ação propriamente dita, ajuizada por alguém, você vai ter um parecer do Ministério Público, no caso em que há interesse público, esse é um desses casos, certo? E você vai ter depois o julgamento propriamente dito, com uma sustentação oral de uma parte e a sustentação oral de outra, certo? E os pedidos de vista, que é o que aconteceu, o relator, um outro ministro pediu vista, veja, mas são eles, somente os membros do judiciário, e aí sem nenhum demérito para o judiciário, mas entenda, onde é que o membro do judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que está no ápice, ou eu, pobre advogado provinciano, onde é que nós, atores da justiça, teremos condições de falar sobre o aspecto psicológico, sobre o aspecto psiquiátrico? Nunca. É impressionante como a gente percebe isso, Diógenes, é impressionante. Essa semana que eu estou lançando, né, esses cursos, agora o curso é um curso de técnicas, onde a pessoa vai entender como trabalha melhor com a dependência química, baseado em tudo que eu já vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu trabalhei. E aí entrou em contato comigo uma moça que trabalha numa instituição grande, né? E ela disse assim, olha, eles estão mandando usuários da Cracolândia para cá e eles não deram nenhum treinamento para nós. Então eu vou fazer o teu curso.
Aí indiquei livros, tal. Então, assim, parece que eles não conseguem ver isso como doença realmente, né? Pois é, e aí é muito ruim. É muito ruim, porque eu não posso, veja, esse é um daqueles assuntos principais sobre os quais eu não posso fazer uma leitura superficial apenas. Veja, a sociedade precisa que esse assunto seja discutido com toda a profundidade técnico-científica que ele requer. Porque, veja, isso bate na porta de cada um de nós. Eu já fui advogado, doutor Mário, de 2 processos penais, um processo de tribunal do júri, ou seja, tentativa de homicídio, em que o meu cliente efetivamente não tinha cometido tentativa de homicídio nenhum. Não vou entrar nos detalhes porque são processuais. Mas entenda, ele era usuário de droga e estava na casa do traficante indo buscar a droga, comprar a droga. Por azar dele, houve uma batida policial, o traficante em fuga trocou tiros com a polícia, feriu um policial e a autoridade policial, quando lavrou o inquérito e concluiu, pegou o meu cliente, o outro e o traficante e botou os 3 na mesma situação. Ou seja, acusou os três de tentativa de homicídio. Então, repare, este rapaz era um rapaz jovem de 28 anos, do interior de Alagoas, nunca tinha se envolvido em crime nenhum. E veja, e de fato não praticou a tentativa de homicídio. Mas passou 8 meses preso preventivamente, antes de eu ser advogado dele no processo. Ou seja, conheceu o inferno do sistema prisional brasileiro, alagoano em especial, certo? Foi absolvido no júri, mas até ser absolvido 2 anos depois, certo? Ele estava com a espada de Damocles sobre a cabeça dele. Ele podia ser condenado, né? E não matou ninguém. Você sabe uma coisa interessante para você ver como isso complica a situação. Um sujeito que é viciado em qualquer tipo de droga, o que ele precisa é de tratamento, porque isso é uma doença. O que ele precisa, porque, Diógenes, com 30 e tantos anos que eu tenho de experiência trabalhando com isso, todos os dependentes químicos que sentaram na minha frente ou até dentro de clínica, eu sempre pergunto, sempre faço essa pergunta assim, se você tivesse a oportunidade de nascer novamente, você gostaria de nascer dependente químico? De jeito nenhum. Não quero não. E qual é a dificuldade para sair? A dificuldade para sair são várias. A dificuldade é a doença. A dificuldade em sair já é um dos grandes sintomas da doença. Que a gente tem que usar técnicas motivacionais e tem que trazer para a realidade da realidade. Porque o pessoal vive numa situação psicótica o tempo todo. Agora veja bem, um sujeito que não recebe o tratamento, que cai dentro de uma cadeia, só potencializa o desejo do uso. Só potencializa o desejo do uso. Eu queria te fazer uma pergunta agora, doutor Diógenes. Caso realmente ocorra essa descriminalização, você acredita que vai existir alguma regulação ou algo? O que você acredita? Como será que vai ser feito isso? Que vai poder ajudar nesse processo? Precisará ser feita. Veja, se o Supremo decidir encerrar esse julgamento, entendendo que, de fato, aquele dispositivo do artigo 2º da Lei Antidrogas, ele é inconstitucional e, portanto, não pode ser considerado crime aquela conduta da utilização, do porte, do transporte para uso pessoal, certo? Isso traz como consequência imediata o fato de que aquelas pessoas que praticarem esse ato, que adotarem essa conduta, não possam mais sofrer a sanção criminal. E não somente não sofrer a prisão, mas não sofrer também as chamadas penas alternativas, que é uma sanção criminal, menos gravosa, certo? Então, prestação de serviço comunitário, ser obrigado a participar de cursos, de orientadores, tal. Então, isso deixa de existir, deixa de a pessoa sofrer a sanção penal. Então, vai ter que haver, naturalmente, uma modificação legislativa. Porque, entenda, a decisão judicial, por si só, ela não é autoaplicável. Porque quem executa a lei, quem faz cumprir os dispositivos da lei, principalmente as penalidades, não é o Poder Judiciário,
o poder executivo. Se o senhor for condenado porque estava dirigindo embriagado, por exemplo, não é? E o senhor vai ter a carteira apreendida por tantos anos até poder fazer o tal, o juiz que lhe condenou não vai acompanhar a sua vida para saber se o senhor, quando sair dali, da sentença, se o senhor não vai pegar o seu carro e sair dirigindo, mesmo estando proibido. Quem é que faz isso? O Poder Executivo. Será o órgão de trânsito do município, será o órgão de trânsito do Estado, que vai lhe parar numa blitz, e que hoje é tudo interligado. Quando ele botar a sua CNH, vai dizer, eita, Mário Pacheco não pode dirigir, tal. Então vou apreender o seu carro e o senhor está preso porque está descumprindo a ordem judicial. Mas veja, não é o judiciário. O judiciário não tem poder para isso, ele não tem competência formal e não tem competência prática, ele não tem como estar lá para fazer isso. Então, tudo bem, vamos dizer que o Supremo admita que é inconstitucional. Então o sujeito não pode mais ser preso, certo? Mas quem é que vai ter que pôr em prática isso? Então. O aparato policial do Estado, que é o que vai fazer, continuar fazendo, como já faz, os autos de prisão em flagrante, as apreensões, etc. E aí, veja, a norma que diz, que estabelece tais condutas ainda está em vigor. Vai ser conflitante com a decisão do Supremo. Então, a norma vai ter que se adequar. E só pode se adequar no processo legislativo ordinário. Fazer a lei, modificar a lei que está posta. Então, assim, não é tão simples. Me assusta muito, eu insisto nisso, quando eu vejo certas discussões que eu tenho visto ao longo desses dias, não é, dos apaixonados, apenas dos apaixonados, não é? Essa história da liberdade individual, de que é uma maravilha, etc. Veja, a questão do uso da maconha, talvez eu seja apedrejado por alguns com o que eu vou dizer, mas a questão do uso da cannabis, como de qualquer psicotrópico, não é? Essa discussão do direito ao meu corpo, certo? Na minha modesta visão, estritamente jurídico-legal, ela é muito mais gravosa do que a discussão que se estabelece, por exemplo, sobre a legalização ou não do aborto. Por quê? Porque, inegavelmente, a questão da utilização da droga, ela tem uma potencialidade de causar o mal para a sociedade que me circunda muito maior. Por quê? Porque o sujeito que está sob os efeitos da droga, ele poderá fazer uma série de coisas, ele poderá cometer uma série de delitos, que são, sim, riscos em potencial. O senhor acabou de dizer, no longo prazo, pode até desenvolver uma esquizofrenia. Certo? Qual é o risco de um esquizofrênico, né, num ambiente de trabalho, na própria unidade familiar dele? Existe pesquisa já que para cada usuário potencial, né, ele prejudica de 6 a 10 pessoas no seu entorno, que são os codependentes. São as pessoas mais próximas e tal. Mas prejudica de uma forma, né, forte, né? Muito forte. Eu tenho conhecimento de pessoas, por exemplo, usuários de crack, né? E o sujeito, quando chega a usar crack, ele já usou quase todas as outras drogas, ou se não usou toda, né? Todas. E esse sujeito, às vezes, acabam com todo o espólio financeiro de uma família inteira. Carro, casa, apartamento e tudo mais. Nós vemos, doutor Mário, no sistema prisional, eu sou eventualmente membro do Conselho Penitenciário Estadual. Eu estou lá no exercício de um mandato, representando os profissionais do direito. Os testemunhos que a gente ouve, principalmente das senhoras, as esposas e as mães das pessoas que estão presas lá por tráfico de drogas, isso que o senhor acabou de falar, da dilapidação do patrimônio que já é pequeno, gente que mora na periferia tal, que compra uma geladeira em 36 meses, que é como pode comprar, e que é obrigada a vender. Nós já vimos um depoimento de uma senhora no Conselho Penitenciário, veja, que ela vendeu o vaso sanitário da casa dela. Sim. Foi arrancado o vaso sanitário. Sim. Porque um vizinho queria comprar barato, estava construindo a casinha dele lá, e veja, ela precisava dar dinheiro para o filho que estava dentro do presídio. E o marido arrancou, quebrou com cuidado para não trincar o vaso,
e vendeu o vaso sanitário. Elas ficaram usando o buraco do vaso sanitário. Para você ver. Então é muito grave. A gravidade disso. É muito não grave. dá simplesmente, essa é a minha opinião, não dá simplesmente para descriminalizar sem levar em consideração o contexto todo. Todo. A minha experiência jurídica diz o seguinte: é muito raro o cidadão ele ter o autocontrole, certo? A ponto de indicar qual é o limite dele. Vemos isso todos os dias com relação ao álcool. Não é? Eu, pessoalmente, veja, eu sei que o meu limite de uísque, eu gosto de tomar uísquinho, são 2 doses de uísque. A partir da terceira, eu sou tomado por um sono atroz. Eu nem fico valente, que tem bêbado que fica valente, e nem fico rico. Tem bêbado que fica rico vendendo, né, pagando tudo. Eu não. Mas eu tenho um sono, é uma coisa brutal. Parece que as minhas pálpebras ficam com 300 quilos. Você tem até sorte, Cada... viu? É porque é verdade. A coisa poderia ser pior. Mas repare bem, eu tenho essa consciência. Não é? Mas a gente vê quando está entre amigos, que tem gente que fica afoito, que fica valente, não sei o quê, mas que não reconhece que está. Não. Entendeu? Diz assim, o cara diz, eu estou bem. Essa é a expressão, por exemplo, no caso do álcool, né, é a expressão mais comum entre os bêbados. Né? Eu estou bem, nem parece que eu bebi. Essa é a segunda fase, a terceira é a pior. Quando na sua segunda fase você tem sono, ótimo, porque você não vai passar para a terceira. Sabe por quê? Porque você não é propenso ao vício, porque você não tem o gen da dependência, entendeu? Então, quando você diz assim, é difícil ter um equilíbrio, o teu equilíbrio é esse. Se você parar para pensar, o teu equilíbrio é esse. Quando você chega num ponto em que você percebe, será que eu tenho que ter equilíbrio aqui? O teu próprio sistema nervoso central faz o quê? Dorme. Você é um sortudo. Porque o viciado, todo mundo vai embora, a festa acaba, e ele vai para outro canto e vai continuar bebendo até entrar em coma, até cair, né? Mas continua, por favor. Então isso, eu queria concluir dizendo isso, que da decisão, hoje, né, hoje inclusive que o Supremo voltou o julgamento, hoje não é 24? É hoje que ele voltou. Agora, voltou às 14 horas a sessão do Supremo. Né? Então, desse julgamento de hoje, se terminar hoje, se não houver outro pedido de vista, vai decorrer naturalmente a necessidade de uma adequação desses órgãos de controle do Poder Executivo e, naturalmente, de uma revisão legislativa, não é? De se modificar a lei, de se estabelecer novos parâmetros legais. Para a gente finalizar, eu gostaria que você, né, porque eu acho a sua retórica maravilhosa. Você fala muito bem, adoro ouvir você falar. Diz para mim, do fundo do seu coração, qual a importância da gente discutir esse assunto e como você se sentiu discutindo isso? Para mim, doutor Mário, e eu digo isso com plena convicção, profissional e pessoal. A importância desse assunto ela é vital para a sociedade brasileira. E eu não falo aqui em sociedade como uma coisa, só uma figura de retórica, como uma coisa arcaica, não. A sociedade, nós todos que estamos aqui. Isso diz respeito aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos pais. Eu tenho visto algumas matérias que falam sobre a quantidade de pessoas que na idade adulta, madura, começaram a consumir substância psicotrópica. Quer dizer, não é somente o adolescente. Às vezes o sujeito que está numa situação de depressão, que perde o emprego ali, não sei o que e tal. Tem uma expressão que eu vi esses dias de uma grande autoridade, que estava falando sobre isso, autoridade médica, e ele disse assim, a gente não pode perder de mira a devastação que a droga causa na sociedade. A palavra é esta, é devastação. Seja pela perda da capacidade produtiva, seja pela destruição de tudo que o homem tem, o ser humano, eu digo, de dignidade, né? Seja por esse mal que ele causa aos que o circundam. Então essa é uma discussão que diz respeito à nossa própria compreensão do que é que nós queremos ser como sociedade. Como ser humano mesmo. Isso aí envolve tantos aspectos subjetivos, como os de compaixão, de resiliência, de proximidade, entendeu? De olhar o outro. Então, fazendo um link com tudo isso que você falou, eu concordo em gênero, número e grau, né? O curso, eu sempre tive um pouco
sempre fui bastante resistente com essa coisa do virtual e resolvi agora lançar esse curso, que é um curso que eu vou ensinar técnicas para que você possa desenvolver estratégias para cuidar do depressivo, do ansioso e do dependente químico, baseado nos meus cursos de pós-graduação, nos meus estudos e nos meus 30 e tantos anos de experiência dentro de clínica voluntária, involuntária, porque não é fácil tratar com eles. Eu já trabalhei em clínicas involuntárias, em clínicas voluntárias masculinas e em clínica feminina. Além de toda a técnica, além do que eu sei, além do que eu vivenciei, eu acho que a minha honestidade em fazer isso da melhor forma possível, utilizando todos esses dados que você falou, da empatia, da compaixão, eu acho que vai fazer uma diferença. Você acha que... Não tenho dúvida, não tenho dúvida. É preciso essa compreensão holística, não é assim que se diz? Pode ser. Não é? Holística do que envolve esse problema. Não posso tratar a questão da dependência química, do usuário de droga, apenas sob o viés jurídico, legal. E aí eu me refiro a isso, que é a parte que me toca. O que tem me incomodado, insisto, nessa discussão é isso, que é somente um viés jurídico legal, como se o Supremo fosse literalmente o Supremo, que pode tudo sobre todas as coisas. Não é? A vista... Frei Beto é quem diz isso. Todo ponto de vista é somente a vista de um ponto. Não é? E é verdade. Essa é uma matéria, doutor Mário, que não pode ser olhada apenas por um ponto. Não, não pode. Até o tratamento ele é multifacetado. Extremamente, né? Bom, podemos aproveitar o nosso vídeo para estar sempre divulgando, falando a sua imagem, a minha imagem, sem problemas. Temos? Sim, claro. Sim, tá certo. Está autorizado, pode republicar, divulgar, perfeito. fazer o que o senhor quiser. Agora eu queria, por favor, que você falasse do seu escritório, do seu trabalho, as suas redes sociais. Depois, todas as redes sociais do Dr. Diógenes estarão na descrição do vídeo, tá? Tudo que ele permitir que a gente publique, né? As redes sociais dele, o escritório dele e tal, estarão na descrição do vídeo. Mas você, por favor, fique à vontade também. Eu quero agradecer a oportunidade de nós trazermos para os que nos ouvem essa discussão que é tão importante e dizer que aqui no nosso escritório, doutor Mário, nós, na nossa equipe, nós pensamos sempre nisso. O processo judicial, que é onde se desenvolve toda a discussão jurídica formal, ele é a exteriorização de algum conflito que surgiu envolvendo pessoas. É o óbvio isso, mas muitas vezes esse óbvio não é observado na seara jurídica. Não é apenas o texto frio da lei que nos interessa aqui. A gente sempre tem o cuidado de imaginar que há por trás de cada contenda legal uma universalidade de sentimentos, de situações, de vivências que muitas das vezes transbordam dos estreitos limites do procedimento formal. Não é? Então a gente tem primado aqui no nosso escritório, principalmente nessa atuação nossa no âmbito penal, de procurar observar esse aspecto. A gente lança muito mão aqui das parcerias com os profissionais, por exemplo, no direito penal, com o profissional da psicologia e da psiquiatria, né? No direito empresarial, com o profissional da contabilidade, com o profissional dos recursos humanos, porque a gente percebe isso, que esse olhar diferenciado faz com que o cliente ele possa ter uma maior segurança na defesa do direito que ele tem ou que ele julga ter. Isso. Então é o que a gente oferece aqui. Tá certo. Para finalizar, eu gostaria de dizer que dentro da literatura dos 12 passos existe um jargão que diz assim: o dependente químico pode acontecer 3 coisas com o dependente químico, e essas 3 coisas que acontecem com o dependente químico começam com C. Ou ele vai para a cadeia, ou ele vai para o caixão, ou ele vai para uma clínica. Né? Estamos aqui conversando sobre isso. Ninguém quer que você vá para a cadeia, nem para o caixão. E a clínica
estamos aqui conversando sobre isso. E se você estiver próximo, né, ou já passou por essa situação, reflita muito sobre isso. E você que é terapeuta, que cuida de gente que tem esse tipo de problema, pense bastante sobre tudo que nós conversamos aqui hoje. Eu particularmente fiquei muito satisfeito, tenho muita dificuldade para entender essa parte jurídica e tal, então assim, foi perfeito, para mim esclareceu bastante, ficamos apreensivos, né? Para ver o que vai que é que vai sair do resultado. o que vai sair esse resultado, mas continuamos aqui, né? Ótimo. Continuamos aqui. Muito obrigado pela sua colaboração, pela sua amizade. Muito obrigado mesmo. Foi um grande prazer conversar com você sobre isso. Para mim foi um grande presente. Muito obrigado.